Boa noite, professora. Boa noite, caros colegas. Bom, o tema é o bicentenário da independência do Brasil, uma data que se comemora os 200 anos da emancipação do Brasil da coroa portuguesa. Uma data que foi forjada ou quase fabricada, pela elite, pela minoria da elite da coroa portuguesa. Mas enfim, a disciplina todos por meio da historiografia, grandes autores como a Mônica Dantas, o José Murilo de Carvalho, a Emília Volt, a Maria Odila, trazendo grandes outras discussões e debates, aprofundando mais a discussão sobre o Império Brasileiro, esse império que buscou de todas as formas, de todos os meios, a unificação, a unidade política, a manutenção da escravatura no Império, Então, vamos comemorar o que nesse ano de bicentenário? Pois bem, o tema é extenso e grande, longo, tem muitas ramificações para se discutir, mas o grupo composto por mim, José Leite e a Gleice Kelly, a discutir a vinda do coração de Dom Pedro para o Brasil e todas as articulações que estão sendo feitas pela política brasileira para essa data comemorativa no Brasil, uma data que relembra grandes atos e contexto do nosso Brasil. Então, uma data que também é muito trabalhada nas escolas como um heroísmo de poucos personagens, de Dom Pedro, do Maria Leopoldina, o José Bonifácio, poucos personagens são lembrados. Então cabe nós, futuros historiadores e professores de história, alimentar outras ideias e mostrar em verdades que foram construídas por meio de outros meios de formas para que se reproduzissem a ideia que foi colocada e imposta à população, ao povo, Então, vamos discutir mais a vinda do coração de Dom Pedro do Brasil, Então, vamos seguir com um slide do José Leite, que fez esse pequeno vídeo e contestando algumas curiosidades que é um tema que a independência traz e essa data está trazendo mais uma vez para nós. Então esse vídeo como avaliação final, fica aqui meus agradecimentos à professora, aos textos que foram debatidos e relidos. Muito obrigado, boa noite e tchau, até a próxima. Está guardado com extremo cuidado em um recipiente de vidro na igreja de Nossa Senhora da Lapa, localizada na cidade de Porto, lá em Portugal, desde o ano de 1837. Mas aí vocês me perguntam, mas por que, professor? Por que conservaram o coração de Dom Pedro dentro de um vidro? E está lá até os dias de hoje. Por que isso? Agora vem a resposta. Antes de morrer, Dom Pedro I deixou em testamento a intenção de que seu coração ficasse na cidade de Porto. Por quê? Porque ele tinha uma intensa relação com a cidade, pois ele viveu lá durante 13 meses. Ele viveu lá de julho de 1832 até agosto de 1833. E Dom Pedro I, ele era um liberalista. E ele travou uma luta contra quem? Contra o seu irmão, o absolutista Dom Miguel, onde foi uma guerra que Dom Pedro ganhou. Ele ganhou a guerra do seu irmão e contou com um impressionante empenho e um grande sentido patriótico para todo aquele povo lá da cidade de Porto. E como última vontade, Dom Pedro I deixou escrito em testamento de que seu coração ficasse a sempre leal e invicta à cidade de Porto. E após a morte de Dom Pedro, seguiram-se mais ou menos 2 anos de espera para que a Câmara do Porto e a Irmandade da Lapa chegassem a um acordo de onde ficaria o coração de Dom Pedro. E durante esse tempo de espera, o coração ficou aonde? Ficou lá na Capela Mor, Essa capela fica na própria igreja da Lapa, E ela ficou à guarda de um sentinela, porque o pessoal tinha receio de que o coração fosse roubado. E aí o que aconteceu? O coração ele foi doado à cidade de Porto e não à igreja da Lapa.
o motivo pelo qual foi necessário que a filha de Dom Pedro I, a Dona Maria II, resolvesse o dilema sobre o local onde ficaria o coração do pai dela. E existem relatos de que Dom Pedro ele iria à missa todos os dias lá na Igreja da Lapa. Foi aí que a filha dele, a Dona Maria II, resolveu deixar o coração do pai lá na Igreja da Lapa, onde permanece até os dias atuais. E de 10 em 10 anos, a última troca foi agora em 2015, a Prefeitura de Porto realiza a troca do líquido, que é uma solução mista de formol, que ela é usada para a conservação do coração de Dom Pedro. E uma curiosidade é que seria quase possível dizer que o órgão está guardado a 7 chaves, mas na verdade são necessárias. O governo brasileiro quer trazer o coração do Dom Pedro I para poder visitar o Brasil. Pouco antes de morrer, Dom Pedro I deixou claro que em seu testamento ele queria que o seu coração ficasse em Porto, uma cidade de Portugal. E assim foi feito. Em 1837, seu coração foi separado do corpo para que o coração permanecesse em Porto e o seu corpo pudesse ir para Lisboa. Muitos anos depois, em 1972, o corpo do Dom Pedro I, depois de uma longa negociação, foi trazido para o Brasil. O corpo continua no Brasil até hoje e o coração permanece lá na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, em Porto. Agora, o governo está negociando para que o coração do imperador possa vir, nesses 200 anos da independência, fazer uma visita ao Brasil. Ele vem, depois volta. E não é uma negociação fácil, porque a igreja considera isso uma operação de altíssimo risco. Caso fosse aprovada, iria um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, buscar o coração do imperador e trazer até aqui, depois levar de volta. O que você acha disso? O coração deve vir para o Brasil ou não? É melhor que ele fique quieto onde está? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Um abraço e tchau, tchau. Quai, seu app de vídeos curtos.